Os projetos em análise na primeira semana de esforço concentrado. As medidas provisórias que deputados e senadores terão que analisar na volta do recesso parlamentar. E a estreia da série Em Busca da Segurança. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá. Na volta do recesso parlamentar, senadores já trabalham na primeira semana de esforço concentrado. Confira a agenda do plenário na coluna da jornalista Érica Christian. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, deve se reunir com os líderes partidários para definir a pauta de votações da primeira semana de esforço concentrado. Com o início das campanhas eleitorais, deputados e senadores vão trabalhar em semanas alternadas em agosto e em setembro. O Palácio do Planalto está de olho em 2 projetos que foram aprovados em julho pela Câmara. O primeiro vai facilitar a venda de distribuidoras da Eletrobras das regiões Norte e Nordeste. E o segundo vai autorizar a Petrobras a vender 70% do direito de exploração do pré-sal na Bacia de Santos. Mas, para o plenário votar esses 2 projetos nesta semana, o líder do governo vai tentar aprovar um pedido de urgência. A oposição, no entanto, já se articula com setores da própria base aliada para derrubar esse requerimento e fazer com que esses 2 projetos sejam discutidos e votados primeiro pelas comissões. E os senadores e deputados têm mais uma tarefa nesta volta ao trabalho: analisar 17 medidas provisórias que estão aqui no Congresso Nacional. Aqui no Senado, assim que a medida provisória que prorroga 187 contratos de 3 ministérios for lida, ela passa a trancar a pauta. A matéria precisa ser votada até o dia 14 de setembro, se não perde a validade. Outras 3 MPs devem ser votadas pelas comissões mistas especiais e 7 aguardam a instalação das comissões para serem analisadas. Entre elas, a que prorroga o prazo de adesão ao chamado Refis do Fundo Rural e a que destina parte da arrecadação das loterias federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O Senado aguarda também a votação pela Câmara de outras 4 medidas provisórias. Na lista estão as MPs que tratam de segurança pública e as editadas para atender às reivindicações dos caminhoneiros. A MP 831 determina uma reserva de 30% do serviço de transporte das cargas da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para as cooperativas de transporte autônomo, sindicatos e associações de autônomos. Já a medida provisória 833 estende para as rodovias estaduais, distritais e municipais a dispensa de pagamento de pedágio do eixo suspenso de caminhões. A Câmara deve votar ainda a MP 837, que cria uma indenização ao policial rodoviário federal que trabalhar durante o repouso. A medida foi editada para garantir a atuação dos policiais rodoviários durante a greve dos caminhoneiros. E na área da segurança tem a medida provisória 840, que cria cargos no Ministério da Segurança Pública. O Senado já estabeleceu 3 semanas de esforço concentrado por causa do período eleitoral. O primeiro será esta semana. O segundo esforço concentrado será na última semana de agosto. E o terceiro está marcado para os dias 11, 12 e 13 de setembro. O Congresso Nacional, em período de eleição, ele tende a ter uma produção legislativa menor. Só que nesse ano tem uma diferença em relação aos anos anteriores. Primeiro, porque o Senado, em específico, ele vai abrir em disputa na eleição 2/3 das suas vagas, ou seja, 54 cadeiras. E em estudos que a gente fez, pelo menos 90% dos parlamentares, os senadores, devem disputar a reeleição. Então, já indica que esses senadores eles vão estar mais voltados para as bases eleitorais do que na agenda de deliberações na Casa. Outro motivo maior em relação à reforma política. Reduziu também o tempo de campanha e, por isso, eles tendem também a manter esse trabalho mais intensificado.
Terminou no domingo o prazo para a definição das candidaturas de cada partido à presidência da República e às coligações partidárias. Começa agora o prazo de definição dos programas e o debate econômico toma força. Neste período, política e economia caminham cada vez mais ligadas. Vamos conversar sobre isso com a nossa colunista de economia, Antônia Márcia Vale. Antônia, como é que os candidatos estão preparando aí suas agendas econômicas? Aí eles estão ouvindo muito os seus consultores, economistas, mas eles também estão procurando ouvir a sociedade. Para alguns estudiosos, conceitualmente, a economia é a forma de efetivação da decisão política. Não é à toa que os ministros da Fazenda, do Planejamento ou Finanças são sempre os mais fortes e que mais geram expectativas de atuação, principalmente aqui no Brasil. Em meio a uma crise onde temos um dos maiores índices de desemprego da história do país, endividamento e inadimplência dos consumidores em alta, e arrojo fiscal por parte do governo que impede o investimento em políticas públicas, todos os grupos organizados do país se movimentam para influenciar os programas econômicos dos candidatos à presidência da República. Esta semana começou com o seminário da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que reuniu 5 candidatos já oficializados para dar seu recado dos empresários sobre o futuro da economia brasileira. Marina Silva, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Ciro Gomes e Henrique Meirelles foram lembrados pelos empresários da construção civil que o setor é um dos que mais empregam no país e tem uma capacidade de recuperação de postos de trabalho praticamente imediata quando recebe investimentos. Os empresários também disseram que não querem dinheiro público, mas que são necessárias ações que melhorem o ambiente de negócios, como ampliar o acesso ao crédito e melhor planejamento. O candidato Jair Bolsonaro também foi convidado, mas, segundo a organização do encontro, recusou o convite, alegando motivos de agenda. Agora, Antônia, tem mais gente se movimentando para influenciar a agenda econômica dos candidatos. Isso tem. Todos os grupos de poder, todos os grupos de influência estão trabalhando nesse sentido. Esse mesmo tipo de evento já foi feito pela Associação Nacional das Empresas de Transporte sobre Trilhos, que representa as empresas da área de metrôs, VLTs e trens suburbanos. A representante da ANP Trilhos é, inclusive, a convidada da agenda econômica desta semana. Os empresários do setor de transportes cobraram também dos candidatos a existência de regras claras por parte do governo, além de um planejamento de longo prazo, já que esse setor trabalha com obras de infraestrutura pesada, que exigem esse planejamento de médio e longo prazo, em geral superior ao tempo de um mandato do Executivo. Nesses próximos 2 meses, Eni, vamos ver vários setores sociais se movimentando dessa mesma forma para debater com os candidatos seus programas de governo. Trabalhadores, cientistas, agricultores, todos estão se movimentando e vamos acompanhar aqui na Agenda Econômica e na TV Senado o trabalho desses grupos de pressão e como os candidatos à presidência da República estão construindo suas plataformas de governo para a área econômica. Antônia, muito obrigada pelas informações e até a próxima semana. Até a próxima, Eni. 293 propostas prontas para votação. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça começa o 2º semestre deste ano. E num período marcado pelas eleições, os senadores terão que correr. Ao todo, são 2.190 projetos na pauta. A comissão deverá concluir a votação de projetos que tratam de segurança pública, uma prioridade desde o semestre passado. Entre as propostas que ainda faltam ser analisadas está a que aumenta as penas para adultos que usam crianças e adolescentes para a prática de crimes e a que prevê que roubos a bancos sejam considerados crimes contra o sistema financeiro e, portanto, devem ser investigados pela Polícia Federal. Os senadores também deverão analisar temas polêmicos, como a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Um projeto do senador Cássio Cunha Lima, pronto para votação, estabelece que exclusivamente em ações penais, o trânsito em julgado seja considerado a partir da condenação por tribunais colegiados. O presidente da CCJ, senador Edson Lobão, acha que esse é um tema que deve ser decidido logo. O que se pretende fazer com a lei é aclarar
essa situação. Afinal, vale o que a Constituição da República determinou, ou seja, prisão com a decisão transitada em julgado, ou vale aquilo que for obtido apenas na segunda instância. É isto que nós vamos definir em lei para garantir segurança até ao Supremo, para que ele chegue a uma decisão final, a uma jurisprudência que possa ser obtida sem mais delongas. Já na Comissão de Assuntos Sociais, os projetos relacionados à saúde ocupam boa parte da pauta de votações deste segundo semestre. São 262 propostas prontas para serem analisadas. A atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e os reajustes nos preços de planos de saúde foram alguns dos temas discutidos na Comissão de Assuntos Sociais durante o primeiro semestre de 2018. Agora, na segunda metade do ano, a saúde continua em debate. Um dos projetos que aguarda relatório na comissão fortalece a fiscalização dos conselhos profissionais nesta área. O objetivo é evitar casos como o do médico Denis Furtado, mais conhecido como Dr. Bumbum, investigado pela morte da bancária Lilian Calisto após um procedimento estético no Rio de Janeiro. Também está pronta para análise proposta que proíbe a fixação de períodos de carência para exames, acompanhamento pré-natal e partos para mulheres menores de 16 anos ou com deficiência física, sensorial ou mental, bem como para casos de gestação de risco. E outro projeto polêmico que deve ser analisado na comissão neste segundo semestre é o que descriminaliza o cultivo da maconha para uso medicinal. O tema já foi amplamente discutido no Senado. O projeto já tem mais de 107 mil apoiamentos no E-Cidadania. A proposta aguarda relatório da senadora Marta Suplicy. O especial Cidadania desta semana vai mostrar os casos de corrupção ligados à merenda escolar. O desvio de verbas que prejudica a alimentação dos alunos das escolas públicas está sendo investigado em vários estados. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana. Nesse período de volta às aulas, o especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira fala sobre merenda escolar. Frequentemente, o Brasil tem sido informado de problemas como uma criança que desmaiou de fome durante a aula, a escola pública que servia pipoca como prato principal, a prefeitura que enviou cenouras para as famílias porque a quantidade comprada foi exagerada e a prefeita ostentação, no Maranhão, que desviou verbas da merenda enquanto exibia vida luxuosa nas redes sociais. O repórter Ricardo Estin explica que existem 80 mil detetives para combater fraudes na merenda. São voluntários que, sem receber salário, trabalham nos conselhos de alimentação escolar. Um para cada prefeitura e um para cada governo estadual. Eles fiscalizam a aplicação do dinheiro federal e a qualidade das merendas nas escolas públicas. O repórter entrevistou um desses conselheiros e também um coordenador do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no MEC. A reportagem traz ainda um gráfico com dicas para os conselheiros fazerem uma boa investigação. O Especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. As propagandas políticas já deixaram de ser exclusivas ao rádio e à televisão. Tudo por conta da internet e das redes sociais. E pela primeira vez nas eleições de 2018, os candidatos vão poder pagar para atingir um número maior de pessoas nesses tipos de mídias. As redes sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia da população brasileira. Estudo de uma agência norte-americana revela que os brasileiros gastam mais de 9 horas por dia navegando na internet. 130 milhões já utilizam as mídias sociais.
o que equivale a 62% dos habitantes. Com a proximidade das eleições, até que ponto o uso destes espaços digitais pode influenciar no voto de cada um? Se as redes sociais forem bem utilizadas na sua totalidade, elas podem sim dar a vitória a um candidato e mobilizar a opinião do eleitor. E a gente fica mais por dentro das coisas, sobre tudo que acontece. Eu acho sim mais prático pela internet mesmo. Eu acredito que as redes sociais vão ajudar bastante na eleição dos candidatos nas eleições de 2018. A internet entrou de vez para as eleições brasileiras. As campanhas extrapolaram os limites das ruas e das mídias tradicionais. Neste ano, pela primeira vez, os candidatos vão poder pagar para que suas postagens nas redes sociais atinjam um maior número de usuários. É mais uma ferramenta para divulgar ideias e programas de governo. A postagem nas redes sociais, para serem impulsionadas, deve apenas favorecer o próprio candidato. Não é permitido, portanto, que o candidato se valha das redes sociais, do Facebook, do Instagram ou do WhatsApp para denegrir a imagem, fazer uma campanha de ataque a outros candidatos. Eu acho importante, né, para divulgar, até para a gente conhecer alguns candidatos. Vai dar para você saber das propostas dos deputados, né, conhecer qual o candidato que você vai estar votando. O impulsionamento de conteúdo também poderá ser feito em sites de buscas, como o Google. Os candidatos que tenham interesse em ter as suas páginas veiculadas numa posição de destaque poderão, a partir daí, pagar, vincular a sua propaganda, ou o seu mote, ou a sua imagem, enfim, utilizando-se desse serviço que é prestado tanto por Google, mas eventualmente até por outras mídias sociais, como o Facebook ou o Instagram. A propaganda eleitoral na internet só será permitida a partir do dia 16 de agosto. Pelas novas regras, ficam proibidas propaganda eleitoral, mesmo que gratuita, em sites de pessoas jurídicas, propaganda eleitoral em sites oficiais ou hospedados por órgãos da administração pública, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, venda de cadastro de endereços eletrônicos e o uso de perfis falsos e robôs. Uma outra proibição importante é a impossibilidade de se contratar terceiros, pessoas famosas, humoristas, pessoas que têm muitos seguidores na rede social, para que essa pessoa divulgue mensagens de apoio a determinado candidato. Este especialista faz um alerta sobre as campanhas nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado no compartilhamento de notícias. Se você compartilhar uma pesquisa falsa, por exemplo, você pode ser multado em até R$150 mil. É você, o eleitor, que vai pagar essa multa, não é o candidato. Vai ser uma nova política, uma nova forma de fazer política hoje no Brasil. E nesta semana estreia na TV Senado o programa Eleições 2018. Especialistas de diferentes áreas vão discutir as questões que podem interferir nas campanhas e no voto do eleitor. No primeiro programa, o tema é a influência das redes sociais no processo eleitoral. 130 milhões de brasileiros estão conectados nas redes sociais. Eles gastam, em média, 3 horas e meia por dia interagindo na internet. Esses números demonstram que a campanha digital é muito importante para que os candidatos alcancem os eleitores. E algumas mudanças da legislação tornam a internet ainda mais decisiva neste ano. Pela primeira vez, os candidatos poderão patrocinar as publicações que fazem no Facebook, a principal rede social. Dessa forma, eles vão alcançar um número maior de pessoas. A proibição do financiamento empresarial, que diminuiu as verbas disponíveis para a campanha, é outro fator que pode incrementar o uso da internet, uma mídia bem mais barata que a televisão, por exemplo. Por tudo isso, a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, uma prática presente em todo o mundo, deve ser um dos maiores problemas dessas eleições. A gente não vai conseguir controlar o que é notícia falsa. Essa é uma guerra que nós perdemos. O Facebook está tentando, o WhatsApp vai passar a marcar um link como um potencial link de ataque, mas a gente não vai conseguir eliminar a proliferação das notícias falsas. Isso não vai dar. O que a gente vai ter que fazer é combater a notícia falsa com a notícia verdadeira. Isso pode. Então, os partidos... Isso as campanhas vão ter que fazer. Os partidos terão que, o mais breve possível, treinar os seus militantes, agregar os militantes, ter canais de comunicação com esses militantes, para que no momento da notícia falsa, você consiga disseminar a notícia positiva. O
Um dos temas mais importantes na hora de escolher em quais candidatos votar é a segurança pública. A TV Senado exibe, a partir de hoje, uma série especial em 5 capítulos com o título Em Busca da Segurança. Nossa reportagem entrevistou especialistas na questão da violência e ouviu depoimentos espontâneos de pessoas comuns, habituadas no dia a dia a lidar com a sensação do medo. Já fui assaltado, já 3 vezes. Toda hora ele falava que ia me matar. Ela entrou e anunciou o assalto, foi pegando as bolsas de todo mundo e desceu. Era 4. Sempre com medo, em todos os lugares. Ah, nós temos medo. Um tema tomou a atenção dos brasileiros: a segurança. Ou melhor, a falta dela. Na cidade grande, no interior do país, pobres e ricos se queixam da mesma sensação: o medo. Todos se refugiam como podem. Como, quando e por que tudo isso começou? A TV Senado ouviu pessoas de todas as idades e segmentos, entrevistou especialistas e confrontou opiniões e depoimentos. As perguntas são muitas e não existem respostas simples. Quais são as causas? O que fazer? Os números não dizem tudo, mas eles colocam o país diante de uma emergência. Os dados do mapa da violência no Brasil são assustadores. Numa escalada sem previsão de retorno, o número de homicídios ultrapassou a faixa das 61 mil vítimas. Nada menos que 30 pessoas em cada 100 mil morrem assassinadas, estatísticas que superam até mesmo as de países em guerra ou zonas de conflito armado. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras e mais de 92% das vítimas são homens jovens. Nós tivemos uma explosão demográfica acompanhada de uma explosão urbana nos anos 60 e 70, né? E isso aí deixou os serviços públicos, e não apenas de segurança, né, sem capacidade de dar uma resposta. Em 1960, ano em que Brasília foi inaugurada, mais da metade, 60% dos brasileiros, moravam na zona rural. Em 2010, 85% da população já viviam nas cidades. O processo de urbanização teve consequências para a qualidade de vida e a segurança nas grandes concentrações urbanas. Com essas migrações, essa pressão repentina muito forte, acontecem muitos problemas que a gente vivencia no dia a dia, problemas de mobilidade urbana, né, a questão do trânsito, a questão da segurança pública, as pressões sobre os serviços, porque é muita gente demandando. Um dos colaboradores do estudo sobre violência e segurança pública no ano de 2023, o sociólogo Antônio Flávio Testa não vê mudanças possíveis sem uma análise das causas e uma profunda revisão de todo o sistema. A partir dos anos 60 começa a ter um crescimento da sensação de segurança no Brasil. Quando veio a redemocratização, houve uma mudança muito radical nos sistemas de controle. Né, com as polícias, o sistema de presídios, que até hoje não foi resolvido, a questão penitenciária. Houve uma repressão cada vez maior contra os mais pobres e aí cresceu também o crime organizado, primeiro com roubos de cargos, depois roubo de cargas e o narcotráfico. Uma publicação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República traduziu em números o tamanho da tragédia. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde cerca de R$550 mil. Em 20 anos, o país teve um prejuízo de mais de 450 bilhões com esses homicídios. Quando a gente pensa a juventude que está em comunidades mais vulneráveis, em favelas, em periferias, faltam exemplos, faltam oportunidades que permitam que se sonhe. Então, acho que está faltando sonho para o jovem brasileiro, onde ele se veja em mobilidade social, em de fato estar alcançando algo diferente do que o que é visível para ele em sua comunidade. A dança, ela fez a gente sair da criminalidade. E
nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.